Para a ciência, o sonho é uma experiência de imaginação do inconsciente durante o período do sono. É uma experiência de imaginação do inconsciente durante o nosso período de sono. E desde 2020 ou 19, que Deus me levou muito a estudar sobre sonhos, eu tenho quase um caderno só com estudos acerca de sonhos. E eu tinha alguns vídeos no YouTube, acho que já não estão mais lá, onde eu explicava exatamente sobre os sonhos da base até as coisas mais complexas. Deus me deu a graça de entender, estudar e compreender o sonho tanto no campo humano como no campo espiritual. E no campo humano científico é esta a definição que nós temos. Para alguns homens e para alguns cientistas, esse período de sono, na verdade, é um período de experiência da imaginação do homem. As coisas e as informações que ficaram alojadas no nosso subconsciente, que depois a gente entra no momento de descanso, e alguns vão dizer ainda que o sonho é um processo de refrigério da própria alma e da mente, que é importante que o homem durma e sonhe para que viva esse descarrego. É muito peso sobre o homem que ele precisa passar por essa experiência da imaginação a fim de tirar algumas informações pesadas que estão a criar um excesso psicoemocional, e quando a pessoa acordar daquele sonho, então a pessoa acorda mais leve, né? São as definições de algumas pessoas. Mas é impossível você estudar acerca de sonhos e não parar, por exemplo, num personagem chamado Freud, que o pai da psicanálise, é um dos homens que mais estudou acerca de sonhos, conhecimentos profundos acerca de sonhos. Uma boa parte de toda a matéria, 70% a 80% que você vai investigar acerca de sonhos no campo científico, é de autoria de Freud. E ele vai definir que, na verdade, o sonho é um espaço de realização. E você deve dar ouvidos para esse homem, porque ele é uma autoridade nessa área. Ainda que não seja no espiritual, mas no científico. Ele é uma autoridade nessa área. E as coisas que ele fala no ponto de vista científico são verdades para a ciência. Embora que algumas podem ser reprovadas espiritualmente, mas no campo em que ele analisa são verdades. Aleluia. Então, o que é que ele vai definir como sonho? Ele vai dizer que o sonho é um espaço de realização dos desejos inconscientes ou reprimidos do homem. Ele vai dizer que esse espaço de realização daqueles desejos que você não consegue realizar no mundo físico. E quando você vai dormir, esse espaço de realização se abre para ti. Por mais que você não tenha carro agora, você sonha que tem carro. No sonho você tem carro. Sei que nós como espiritualizamos, dizemos o quê? Espiritualmente eu já tenho o carro. Mas ele vai dizer que isso não é uma profecia, não aponta para o que vai te acontecer, aponta para um desejo que você não consegue realizar no mundo físico. E sempre, cientificamente, sempre que tu não tens a capacidade de realizar um sonho no mundo físico, o que acontece é que o teu subconsciente grava aquela informação e te traz de forma imaginária quando você vai dormir. O teu desejo tem o poder de criar informações, imagens, acontecimentos, circunstâncias, e te realiza o desejo no sonho. Sei que é alguém que teve a testemunha semana passada, antepassada, disse: eu estive a sonhar, mas de repente eu acordei e fiquei muito triste, porque no sonho eu já estava feliz. Aleluia. Então ele vai dizer psicologicamente que o sonho é esse espaço de realização dos desejos inconscientes, dos desejos reprimidos do próprio homem. Há muita coisa que, humanamente falando, a gente não consegue resolver, não consegue realizar, concretizar. Ele diz que então esses desejos esperam aquele momento que você vai deitar. Por exemplo, você tem um desejo de viajar. A gente que está sonhando em viajar não está conseguindo, nem o visto conseguiu, mas viajou no sonho. Quer dizer, olha, eu sonhei
que estive no aeroporto, meu visto saiu, passaporte não saiu, mas eu sou um que visto saiu. Aleluia. E há pessoas que dizem, não, é uma previsão de que vai acontecer. Pode ser, mas como também pode não ser. Porque pode ser apenas o quê? A mensagem de que você tem esse desejo e você não consegue realizar. E como você não consegue realizar, então por meio do sonho vai trazer a realização dos teus desejos que você não consegue realizar no mundo físico. Alguém está comigo? Está a falar sobre o ponto de vista científico. Aleluia. Então ele diz que é esse espaço de realização dos desejos reprimidos. Agora, para o psicanalista John Hobson, ele vai dizer que o sonho é um subproduto da atividade cerebral noturna. Cai quase para as mesmas coisas. É aqui que nós falamos que muitas coisas que a gente sonha é o quê? É fruto das informações que ficam alojadas aqui. Aleluia. Você recebe informações por meio de fala, por meio de visões, por meio de imagens, de músicas, de filmes, e tudo isso fica lá no teu subconsciente. Depois você vai dormir e essas coisas depois começam a aparecer. Tem gente aqui que, por exemplo, nessa atividade cerebral noturna, o que é que acontece? Há muita gente que quando se vira um filme para as mulheres, por exemplo, de romance, a irmã do filme casou e a irmã ficou a pensar no vestido. Meu vestido, meu casamento vai ser assim, Jesus. E aí você pode dormir no mesmo dia que você viu o filme e você sonha, tá, te pedir em casamento. E você já, Deus falou comigo, o filme falou contigo. O filme falou contigo. É uma atividade cerebral que você está a ter. Aleluia. Então, muita gente que diz, Deus falou comigo. Não é Deus, o filme que você viu falou contigo. Aleluia. Então, tem essas perspectivas do sonho. Agora, quando entramos no sonho dentro da ciência, eles vão dividir, por exemplo, em 2 níveis. O sonho tem 2 níveis. O primeiro nível do sonho é o que eles chamam de ondas lentas, sonhos do sono das ondas lentas. É o que? É o sonho do nível superficial. É o nível da atividade baixa da nossa mente. Quando a reprodução de pensamentos normais, ou para a reprodução de pensamentos normais que passam em uma espécie de tela enquanto dormimos. O sono ou o sonho do nível do sono das ondas lentas, que é um nível superficial, é aquele sonho que você consegue ter. Já deu conta alguma vez que você não dormiu há muito tempo? Acabaste de fechar os olhos há pouquíssimo tempo, mas tiveste uma experiência. Aleluia. Um sonho superficial, porque é um momento onde o teu cérebro não está no nível mais profundo do sonho. Aleluia. E você tem uma imagem rápida, uma tela rápida que passa diante de ti. Às vezes você pode estar aqui no culto, você está muito cansado, de repente você apaga em segundos, parece que dormiste muito tempo. Apaga de repente, e naqueles segundos que você apagou, você conseguiu ver algo. Aleluia. Você vê. Sonos de ondas lentas são sonos superficiais, quando o sono ainda está no início. Mas tem também o segundo nível de sonhos, no ponto de vista científico, é o sono ou sonho de alta atividade, que eles chamam de sonho REM, né? Que é a movimentação rápida dos olhos. E é durante esse nível de alta atividade do nosso cérebro que os sonhos ocorrem
pelo menos em adultos, o próprio sonho é atingido nesse nível do sono profundo. Por isso, o livro de Jó, capítulo 33, vai dizer: e Deus espera até o momento que o homem vai dormir, e em sono profundo, aonde já não tem muita influência do teu cérebro. Ali você apagou, porque a gente que dormiu, mas ainda está muito aquém da realidade. Está no nível superficial, nas ondas lentas. Você dorme há pouquíssimos minutos, mas parece que ainda tens um pouco de noção de onde você está. Você sabe, eu estou nesse momento numa cadeira, estou em casa. Você está tão consciente, porque você está a sonhar no nível das ondas lentas, é o sono superficial. Aleluia. Mas o nível profundo de sonhos é o nível de alta atividade, que é quando você atinge o sono REM, que é a movimentação rápida dos olhos, aonde o sono já é muito mais profundo. E é ali que Jó vai dizer, até não é Jó, é o amigo de Jó que começa a falar para Jó. Ele fica a procurar razões do problema e do sofrimento de Jó. Ele não aceita que Jó está a passar por aquela situação sem nada, sem nenhuma razão. Alguma coisa que você fez, Jó, que está a fazer ter esse problema. Mas na medida que ele vai falando, ao mesmo tempo ele vai se respondendo. Ele vai falando e vai se respondendo. E vai dizer: mas Deus espera que o homem entre até o sono profundo, que é o nível da alta atividade, aonde você já não tem tanta consciência da realidade. Aliás, até porque cientificamente, espiritualmente, nosso cérebro não dorme. O que dorme é a tua carne só. Mas nosso cérebro fica a funcionar. E é a ferramenta que Deus faz o uso para se comunicar em sonho. Mas espiritualmente, o que é o sonho, pastor? Tirando cientificamente que é a experiência da imaginação, que é o subproduto da atividade cerebral. Espiritualmente, o que é o sonho? A Bíblia vai dizer que Deus vai dizer o seguinte. Líder, está aberto não? Não feche a Bíblia. Jó 33, versículo 13 ou 14. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 14 e 15. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Antes Deus fala, igreja, uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Há versões que aparecem e Deus fala de uma, de duas ou de três maneiras, mas mesmo assim o homem não consegue entender. Aí vamos encontrar nessa versão que às vezes citadas aí, a quantidade de vezes que Deus fala é Deus falando. Mas a versão que aparece que essas vezes repetidas tem a ver com a forma como Deus se comunica. Deus fala de uma ou de outra maneira, e mesmo assim o homem não faz o quê? Não percebe. Quer dizer que Deus não fala só de uma forma, Deus fala de uma ou de outra, duas ou três maneiras. O que significa que um dos erros da igreja é padronizar os meios de comunicação de Deus. O problema é quando nós colocamos Deus dentro de uma caixa e nós dizemos: Deus só fala dessa forma aqui, de uma outra forma está errado. Mas a Bíblia está a dizer que Deus fala de uma, de outra e outra vez, mas mesmo assim o homem não faz o quê? O homem não consegue perceber. Significa que Deus tem vários meios de comunicação. No livro de Gênesis, Deus aparecia para falar com o homem face a face. Deus aparecia na viração do dia e Deus falava com Adão. Deus não esperava Adão dormir para Deus falar com ele. Não.
Deus se comunicava com Adão acordado. Mas a partir do momento que o homem peca, pega isso, a partir do momento que o homem peca, os sentidos espirituais, os sentidos humanos foram corrompidos. E o homem começou a perder a sua capacidade de ouvir e entender as formas de comunicação de Deus. Então, Deus fala de uma ou de outra maneira, mas mesmo assim ninguém consegue entender. Por isso, versículo 15. Sonho ou em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono que? Profundo, que é esse nível de alta atividade que explicam cientificamente. O verdadeiro sonho de uma pessoa adulta, cientificamente, ela acontece no nível de alta atividade, no nível do sono mais profundo da pessoa. Lá é onde Deus começa a se comunicar. Mas Deus fala de uma forma ou de outra, mas ninguém consegue entender. Então ele se comunica em sonhos ou em visão da noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então, para nós, o sonho não é apenas uma atividade cerebral, não é apenas um espaço de realização de sonhos reprimidos do homem, não é apenas um momento de refrigério do próprio homem. Para nós, o sonho é um meio de comunicação entre Deus e o seu Filho. Aleluia. É um meio de comunicação que Deus usa para falar com a sua igreja, para falar com os seus filhos e para falar com a humanidade. Deus não fala apenas com crentes, Ele fala com o mundo inteiro em sonho. E a comunicação por meio de sonhos é uma das comunicações universais, porque Deus não fala apenas com crentes. Existem gente que não vão à igreja, mas tem sonhos espirituais, que não oram como você, mas recebem instruções de forma espiritual. Aleluia. E eu vou dar aqui exemplos, não ainda na Bíblia, homens na história que tiveram sonhos espirituais como meio de comunicação. Há um homem chamado São Patrício, que no tempo da escravidão do seu povo, ele teve um sonho que veio um barco que foi à busca deles para livrá-los da escravidão. Sonhou que um barco apareceu e levou-lhes de volta à sua terra e foram libertos da escravidão. E depois de ter sonhado, algum tempo depois, o sonho se realizou. Aleluia. O sonho é o meio de comunicação entre Deus e a sua criatura. Aleluia. Outro homem na história que teve sonho espiritual e aconteceu, por exemplo, na ciência. Para quem aqui não pulou muitas classes, obedeceu às regras, aleluia. Há um homem que nós conhecemos muito, que é o Dmitri Mendeleev, aleluia. O pai da tabela periódica. Você sabia que o formato e a forma como ele esquadrinhou a tabela periódica, ele recebeu em sonho? Investiga, você vai encontrar. Ele dormiu. A maior parte dos cientistas que criaram grandes soluções e invenções, todos eles criaram depois de acordar. Investiga, vai encontrar na história. Depois de acordar, de tanto tempo de estudo, não via nada na cabeça. Eles dormiram, sonharam. Mendeleev sonhou com a tabela periódica. O que você está estudando hoje é sonho de alguém. Alguém sonhou. O que está te dando dor de cabeça, alguém sonhou. Acordou e fez a tabela periódica. Não estamos falando ainda de profetas, cientistas.
para dizer o quê? Que o sonho é um meio de comunicação entre Deus e a sua criatura. Tira ainda que você é crente, criatura. Deus como criador, Ele é dono de toda a criatura. Então Ele tem como é que eu diria? Ainda tem essa ligação em se comunicar com todo ser que Ele criou. Deus não fala apenas com você que vem à igreja. Ele fala até para convencer o homem do pecado. O Espírito tem que falar o coração, tem que tocar o coração. Então Deus não é Deus apenas da igreja, Ele é Deus do mundo. Apenas Ele é Senhor e Salvador de quem Ele aceita, mas Ele é o Criador de todos. Então sonho é um meio de quê? De comunicação entre o Deus e a criatura. Aleluia. Mendeleev sonhou, mas quem? Descartes também sonhou. Descartes teve um sonho em um dia que ele estava estudando demais, estudou, até em sonho ele receber o sistema matemático. O sistema matemático de Descartes recebeu em quê? Em sonho. Como é que você só sonha comer? Só sonha que está a viajar, está aí na Europa. Uns estão a sonhar com coisas que estão a quê? Se tornar eternas na terra. Aleluia. Aleluia. E muitos cientistas chegaram à conclusão que há uma informação que você recebe quando dorme. Depois de muito tempo de atividade cerebral, acordado, existem respostas que o céu te entrega quando você dorme. Muitos deles dormiram, não pensaram em sonhar, mas agora se tornou o quê? Objeto de estudo. Você dormir para receber resposta. Ao ponto dos cientistas modernos, quando acabam de estudar, depois vão dormir. E quando acordam, tem a solução do problema. Quem lhes disse que aquela é a solução? Se estava a dormir. Enquanto você dorme, teu corpo repousa, teu cérebro tem funcionamento. Há uma sabedoria que você não tem como receber de livros. Não tem como. Era suposto você receber novas disciplinas em sonho. Nova forma de dar aulas em sonho. E adotarem o teu sistema de ensino em Angola. Tem alguém aqui? Aleluia. Homens que sonharam e receberam informações que mudaram uma história completa. Uma história completa. Dentro da Bíblia existe a mesma coisa. Na Bíblia já não se fala. Homens que sonharam. Você conhece muito José. O que José foi se tornar foi fruto de quê? Do seu sonho. Daniel. José, noivo da Maria. A Bíblia diz que quando Maria ficou grávida, José ficou triste e deixou Maria secretamente. E diz a palavra, enquanto José pensava nessas coisas. Já deu conta que geralmente você recebe respostas em sonho das coisas que você está a pensar. A maior parte dos cientistas estavam a estudar, não conseguiram resposta, dormiram a pensar nessas coisas. José está na tua Bíblia, e pensando nessas coisas, dormiu, entrou num sono profundo, e o anjo lhe apareceu. O anjo não lhe apareceu fisicamente, no sonho. Então isso já é uma prova que é possível seres espirituais entrarem aonde? Acessarem teu sonho. José sonha que o anjo lhe apareceu e começou a falar com ele. Volta com a Maria, porque o que está nela é do Espírito Santo. Você vê na ciência, homens que mudaram a ciência recebendo respostas em sonhos. Na história bíblica,
casamentos e relacionamentos que foram reconciliados por causa de sonho. E hoje você só quer sonhar mesmo que está a te prosperar. Você pode fazer uso do sonho para coisas mais significativas. Você pode se tornar um profeta, um perito em sonhos. Aliás, antigamente, no tempo do Antigo Testamento, o contexto histórico diz que existiam pessoas que a sua especialidade era só entender o mundo dos sonhos. Quando se tratava de sonhos, já tinha um grupo de pessoas que poderiam lhe procurar. Hoje, todo mundo interpreta tudo. Todo mundo. E você vê hoje gente que vai: epa, mana, tive um sonho. A tal mana também não ora. E não entende o que é simbologia. Não sabe símbolo espiritual, sei que. Linguagem codificada. Você lhe conta: tive um sonho. Isso aqui quer dizer que vão te matar, vão te matar. Aleluia. Sabe por que nós não progredimos em sonho? Não progredimos em sonho porque não valorizamos sonho. E nós só sonhamos: ah, tive só um sonho. Não, se você começar a estudar sonho, começar a valorizar sonhos, começar a orar para que Deus dê uma graça para entender sonhos, você pode se tornar um perito só em entender sonhos. E você valorizar mais os sonhos que Deus tem te dado. Por quê? Continua ali, o que é que diz? Por que é que Deus te dá um sonho? O que é que acontece quando Deus te dá um sonho? Versículo 16. Versículo 16 diz assim: então o revela ao ouvido dos homens. Espera, minha versão está mais bonita. Então ele abre os ouvidos dos homens. Deus abre o ouvido do homem em sonho. Você está a dormir, mas ele abre os teus ouvidos para ouvir e receber a sua instrução. Diga instrução. Quer dizer que quando você compra um produto, lá vem o quê? O manual de quê? De instrução. Te ensinam como é que você monta, como é que desmonta, como é que funciona. Toda instrução tem a ver com o modo de operação. Como funciona, como fazer acontecer. Quer dizer que quando você dorme, o sonho que Deus está a te dar é para que você saiba como funcionar na terra. Como falar, como fazer, com quem se dirigir. E há gente que recebe instruções, mas não valoriza. E ele pensa: não, sonhei. E Deus quer? Faz o quê? Deus sela a instrução. Como é que, pastor, mas eu não sei, que instrução é essa que Deus sela em mim? Já deu conta que tem dias que você dorme e acorda? Ontem você não sabia o que fazer da tua vida. Você dormiu e acordou. Já sabe, eu sei como é que vou levar minha vida a partir de hoje. Sei com quem falar, sei aonde ir, sei qual caminho percorrer, já sei quem. Há momentos que você acorda como é que eu diria? Com entendimento de tudo que você deve fazer. E você diz: não, hoje acordei bem, não acordei. Te instruíram. Recebeste instrução. Há momentos que Deus nos instruiu e nós não sabemos que recebemos uma instrução de Deus. Aleluia. Aleluia. Então Deus se comunica por meio de sonhos. Agora, saindo um pouquinho dos exemplos bíblicos, vamos falar um pouquinho sobre o outro lado do sonho, que nós chamamos geralmente de pesadelo. Nós vamos desenvolver isso amanhã, mas abre aí parênteses, coloque lá pesadelos, fecha parênteses, deixa eu falar algo rápido. Quais são os tipos de sonhos que nós conhecemos hoje? Escreva aí: sonho biológico, sonhos emocionais e sonhos espirituais. Sonhos biológicos, sonhos emocionais, como poderíamos dizer também sonho da carne, sonho da alma e sonho do espírito.
O que é um sonho biológico, pastor? É a manifestação fisiológica no sonho. É a influência dos desejos da sua carne que se manifestam por meio de sonhos. É a influência dos desejos. É aquilo que depois nós lemos que Freud vai chamar, né? A realização dos desejos reprimidos do homem. Quando você tem um sonho biológico, o que acontece? O sonho é influência de como você se encontra fisicamente. O sonho biológico. A influência dos teus desejos, dos teus prazeres. Você sonha por conta dessa influência dos teus desejos, da tua carne, do teu corpo. Então tem coisas que a gente sonha que não é Deus, não é diabo, não é ninguém, é só tua carne mesmo a falar contigo. É a manifestação dos desejos humanos. Aleluia. E muitas das vezes nós temos esse sonho, por exemplo, quando muita gente aqui, os que foram criança sonharam. Não sei se tem homem aqui que foi criança que não sonhou. Aleluia. Você dorme muito repleto. Repleto. Entulhaste a barriga com gasosa e sumo. E depois o que acontece? O teu corpo tem que ver uma forma de cooperar com o teu cérebro para esvaziar aquilo que você meteu aí dentro. Se não sair, vai te fazer mal. Então você está repleto e você está a sonhar que estás a acordar. Estás a dormir. E está sonhando que está na casa de banho. Mas não estás a ir. Aleluia. Eu não sei, mas para falar de homem só, né? Você quando está na casa de banho, estás a urinar. No sonho estás bem feliz. Quando você acorda, aleluia, sonhos fisiológicos, biológicos, amém? A manifestação do nosso estado físico, aleluia. Você tem problema, isso não é problema, isso é saúde. O teu corpo entrou em concordância com o teu cérebro, que tem que tirar alguma coisa do teu corpo, senão vai te fazer mal. Então, o teu cérebro tem que criar já um acontecimento. O maior realizador de filme é o teu cérebro, realiza filmes. Alguns consideram até que o sonho é Deus realizando um filme. Você se esvaziaste, estás feliz no sonho, acorda. E você era criança, a roupa ficava no quarto da tua mãe. A você acordar para falar: mamãe, quero outro calção. Aleluia. Aquilo você acordou, pegou um copo com água, está lavando bem rápido. Ninguém pôde saber que eu fiz xixi hoje. Ninguém. Aleluia. Você foi criança, você sabe disso, não é verdade? Está se esconder por quê? Fala amém. Fala amém. Aleluia. Como também você pode dormir com o estômago cheio, você comeu demais e você sonha que está numa festa a comer de novo. É isso aí, que teve uma festa aqui em casa. Não, você dormiu cheio. Sonhei que fui num casamento. Olha, me atiraram um buquê, eu que recebi o buquê. Você dormiu muito feliz, com o estômago muito cheio. Depois aí você está a dormir, põe uma música a tocar no telefone. E você sonha já que estou a casar. Não, é a música. O teu cérebro teve que criar uma realidade da música que você estava aqui ouvindo. Realmente quem dorme muito a ouvir música tem essas experiências, sonha muito. E você já sonha, por exemplo, se você meter minha pregação, estás a dormir a ouvir minha pregação, está a sonhar: pastor, sonhei que estávamos na igreja, pastor estava a pregar, de repente só vi, pastor, muito milagre. É o grito da pregação. Eu estou a falar, nessa semana, milagres vão acontecer. E o teu cérebro está a criar um culto. Deus falou comigo: não, eu falei contigo. Eu falei contigo no sonho. Aleluia. Então existem essas influências, amém? Nem tudo é Deus. Há coisa que mesmo só nós a falar conosco mesmo.
Aleluia. Sonhos emocionais, que é a manifestação inconsciente dos nossos sentimentos ou situações emocionais. Sonhos emocionais é a manifestação inconsciente dos sentimentos ou das situações emocionais, ou ainda do estado da nossa alma no momento. Sonhos emocionais. Tem aqui um exemplo muito prático. Por exemplo, se você sai agora, morreu alguém na tua família, morreu alguém agora, você saiu do óbito, foste dormir. Isso acontece muito. Você sonha de novo que alguém mais morreu na família. Pastor, sempre quer dizer que alguém vai morrer. Não vai morrer mais alguém. Você já sonhou com aquilo que já aconteceu. E isso te afetou emocionalmente ao ponto de criar novamente uma realidade em sonho para trazer um refrigério da tua alma. Ou então para revelar em que estado emocional você se encontra. Geralmente o sonho emocional, ela vem para revelar como você está emocionalmente. Agora, pastor, se não for Deus a falar comigo, então o sonho não é verdadeiro? É verdadeiro. Toda mensagem que te é transmitida no nível do sonho carnal, físico, biológico, é verdade, porque é a tua carne falando contigo. Toda mensagem que você recebe emocionalmente também é verdadeiro, porque é a tua alma te transmitindo uma mensagem. E na maioria das vezes, sonhos emocionais é uma chamada de atenção para termos cuidado com o nosso estado emocional. Porque às vezes nós não estamos bem emocionalmente, uma ferida que não conseguimos curar, um problema que não conseguimos resolver, um conflito que não conseguimos perdoar, e você tem constantemente sonhos com quê? Com conflitos emocionais. Alguma coisa no teu passado ou atualmente que te afetou emocionalmente, e sempre que você vai dormir você tem sonhos tristes. Por exemplo, gente que já foi muito traída, te traíram, saiu de uma relação que te traíram. É normal que você está a conhecer mais alguém e você começar a sonhar que esse também está a te trair. Sim, porque você tem um histórico que ficou no teu subconsciente de que homens traem. Então aquilo ficou lá, e sempre que você tentar ter uma experiência nova, a tua alma, se você não tiver curada emocionalmente, você vai continuar a sonhar te traírem. Agora, quer dizer que vão te trair? Não, significa que emocionalmente você não está resolvida. Você não se resolveu emocionalmente. Então, deve-se ter muito cuidado com sonhos ligados às nossas emoções, porque elas transmitem o estado emocional da nossa alma. Muita gente tem esse sonho, sonha com muita coisa negativa, com situações emocionais, tristeza em casa, está sempre a sonhar, a chorar. Isso é que é uma chamada de atenção para o estado e a condição emocional que você se encontra. Então, o teu sonho está a te dizer, você não está bem emocionalmente. Se cura. Aleluia. Então, você tem que se preocupar quando tem sempre sonhos emocionais transmitindo mensagens negativas. Você pode estar triste, sonhar com óbito. Você pode estar muito feliz e sonhar com festa. Você pode sofrer uma decepção e estar constantemente a sonhar com decepções. Aleluia. Aleluia. Então, tudo isso acontece no reino dos sonhos. Mas o sonho espiritual, escreva aí, não é a nossa carne falando conosco, não é a nossa alma falando conosco. O sonho espiritual, diferente de outras dimensões, não é o nosso espírito falando conosco, é o Espírito de Deus falando conosco. Aleluia. É o Espírito de Deus falando conosco. E nós encontramos esses sonhos aonde? Em vários textos bíblicos. Os magos do Oriente, quando foram visitar Jesus e adorá-lo, diz a palavra que eles dormiram e um anjo apareceu-lhes em sonho e lhes comunicou: não voltem pelo mesmo caminho. Aí já não era uma questão da alma deles, da carne deles, não. Foi uma mensagem de Deus, foi Deus falando com eles na dimensão
do sonho espiritual. E eles foram avisados para não voltarem pelo mesmo caminho. Sonho espiritual que aconteceu novamente. Com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, anunciando uma crise que viria, mas uma crise mundial. Sonhos de Deus é Deus trazendo uma instrução, Deus trazendo uma mensagem, Deus trazendo uma informação para o benefício do seu filho. Sonhos espirituais. Sem influência da tua carne, sem influência da tua alma, é Deus se comunicando contigo. Pastor,